Eu sei que você já fez um monte de curso, vários clones da Netflix e do iFood, só que você ainda fica perdido na hora de criar um sistema seu, alguma coisa para mostrar para o recrutador que você sabe programar ou que você consegue resolver problemas por meio de software. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um exemplo real de um problema que eu tive e a forma com que eu resolvi isso por meio de um sistema. Beleza, rapaziada, eu vim aqui pro PC e eu preciso reforçar alguns tópicos antes da gente passar para a parte do código. Se você estiver ciente disso aqui já ou quiser ver só o desenvolvimento, aí embaixo no YouTube eu separo o vídeo nesses capítulos aqui. Então percebam que geralmente tem a intro, a explicação e no decorrer do vídeo eu vou separando, por exemplo, regras de armazenamento, a importância da validação dupla até o final ali. Então, se em algum momento eu falar alguma coisa redundante para você, pode seguir os capítulos aqui que é bem fácil de se encontrar. Então vamos lá. Eu acredito que esses tópicos aqui eles têm que estar bem fixados na nossa cabeça para trabalhar com software. Muita gente já sabe de tudo isso, mas a grande maioria eu acredito que esteja começando a desenvolver. Então o primeiro ponto aqui, o objetivo. O que é a tarefa que a gente está fazendo aqui? Por que a gente está fazendo isso? Se a gente não tiver um objetivo e um propósito bem claro para desenvolver alguma coisa, a gente vai ficar planejando e adicionando feature e isso aqui ia ser legal, isso aqui não, e altera o protótipo e assim vai virando uma bola de neve tão grande que se você se esquecer do propósito e do objetivo, muitas vezes você vai desistir e nem vai começar ou terminar o software que você está fazendo. Então é muito legal você ter tudo bem documentado. Para mim funciona desenhar e fazer um protótipo, eu já vou mostrar para vocês, mas às vezes você funciona de outra forma. Então você pode ou escrever um documento do Word, fazer um desenho em papel e caneta, enfim, isso é indiferente. O importante é você ter o objetivo bem claro do que está fazendo. Então para nós aqui, o objetivo ele se refere a fazer portfólio, para os recrutadores, né, saberem que a gente domina realmente a tecnologia que a gente está falando. Possivelmente é aprender também a desenvolver. E, principalmente aqui, solucionar um problema real. Um software nada mais é do que uma ferramenta, né, uma solução para alguma coisa que já existe. É um facilitador. Então, a ideia é sempre a gente pegar alguma coisa que já existe e tentar melhorar ela ou criar do zero alguma ferramenta para facilitar algum processo, solucionando algum problema que já exista. Eu vejo que muita gente fala disso. Tem que ser um problema real e tem que ser alguma coisa útil. Mas é muito fácil de você se perder nessa ideia. Você fica pensando no que seria ideal, no que você poderia fazer e tal, e acaba muitas vezes chegando a lugar nenhum. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar como que uma coisa que eu fazia diariamente acabou se tornando uma ideia de software. Porque por fazer diariamente essa mesma coisa, eu encontrei um problema ali e a empresa em questão não solucionou esse problema, não estava nem aí, por assim dizer. Por que não fazer um software, então, para resolver esse problema que eles talvez nem saibam que exista, ou que eles não queiram simplesmente resolver? Antes de chegar nessa parte do que eu fiz realmente, vamos continuar com os tópicos aqui. A ideia é você treinar, entre aspas, o seu cérebro consumindo conteúdos de software. Então, nessa área de sistemas, vale muito você saber que uma coisa existe. Por exemplo, só de você saber que tem como identificar se a primeira letra de uma frase é maiúscula ou não, dessa informação você já tira milhares de outras. Muitas coisas que você pode fazer só sabendo que existe a possibilidade de você verificar o primeiro caractere de uma palavra. Então, o que eu quero dizer é, quanto mais vídeo, mais conteúdo você consome disso, mais inteirado você fica das possibilidades que você tem. Então, às vezes, no dia a dia mesmo, você está fazendo uma coisa ali e do nada aparece uma coisa que você gostaria de fazer, mas não tem essa opção dentro de um site, dentro de um sistema. Então você vai lá, estuda como isso funciona e faz você mesmo a solução. Quem sabe você até mande para a empresa para eles implementar ou transforme isso em um SaaS para outras pessoas utilizarem isso, porque muitas vezes o problema que você está enfrentando ali, outras pessoas já enfrentaram, principalmente se for dentro de algum sistema, algum site público, né? Então por isso que eu acho que é muito válido você ter esses projetos. Embora eles pareçam pequenos, além de mostrar que você domina aquela tecnologia, que você sabe resolver problemas, eles também podem facilitar a vida de outras pessoas e, quem sabe, transformar isso num produto para gerar renda para você, por exemplo,
como uma renda extra. Então, agora que o objetivo está definido, está bem claro, a gente pensa aqui nas tecnologias. Sobre isso, eu vejo que muita gente fica se batendo se é ideal eu fazer isso com Python ou com JavaScript. Será que eu uso .NET fazendo em C Sharp, por exemplo, ou eu vou para PHP? E na real, se você está começando, eu acredito que a resposta certa para essa pergunta é faça com o que você sabe. Se você domina Python e quer fazer um site, tudo bem, usa as bibliotecas que tem lá para fazer site com Python e sobe esse sistema, vendo o que vai dar. Você não precisa se preocupar tanto assim com qual que é o mais rápido, qual que é o mais ideal para fazer a tarefa que você quer fazer. Foca em fazer um MVP e tornar isso viável para outras pessoas utilizar. Depois que estiver pronto, quem sabe você deixe mais robusto, mudando o site de Python lá para um site em Next, por exemplo, que é um framework muito mais rápido e mais ideal para fazer sites. Então, assim, o que eu vou escrever aqui é: não se limite a tecnologias. Não me entenda mal, é importante você saber um pouco de JavaScript ali para fazer o site, você saber Python para automatizar algum processo ou lidar com dados. Só que assim, se você tiver uma ideia e daí tiver que aprender JavaScript para fazer um site, às vezes isso não é tão legal. Porque apesar de você estar aprendendo uma tecnologia nova e isso ser muito válido, às vezes o projeto que você tinha em mente é mais válido do que você parar tudo, estudar, aprender e depois voltar. Entendeu? Então assim, a dica que eu dou para quem está começando, né? Faça com o que você já domina, com o que você sabe, deixe público para as outras pessoas poderem utilizar e conforme a demanda você vai escalando e alterando a tecnologia para suportar o uso das outras pessoas, né? Isso já vem aqui para o próximo tópico, deploy e otimização. É quase uma pegadinha o motivo de eu ter escrito isso aqui, mas é simplesmente você não precisa se preocupar com isso. Você não precisa se preocupar com deploy e otimização ainda. Faz o sistema, utiliza ele, resolve os diversos bugs que vão acontecer e deixa ele bonito, né? Faz um estilo legal. E depois você se preocupa com deploy e otimização. Pensa comigo, se você tiver uma ideia de projeto muito legal, que você acha que é o Facebook 2. Se você se preocupar com deploy e otimização para 1 milhão de usuários, desde o início, novamente você vai ter que parar tudo para estudar sobre otimização, AWS, servidores, microserviços, blá 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 blá. E o seu sistema nem vai existir, ele nem existe ainda. Então por que você está preocupado com otimização se primeiro o seu sistema não existe ainda e segundo, você não sabe se vai atingir 1 milhão de usuários? Possivelmente não, tá? Você não vai atingir. Mas deixa essas questões para quando isso for real. Ou seja, se preocupa com o deploy no momento que você tiver que fazer o deploy. Por que você está pensando no deploy de uma aplicação que nem existe ainda? Entendeu? Então, faz o seu projeto primeiro, não pula etapas, não se preocupa com deploy e otimização. Depois que ele estiver pronto, bonitinho, encapsulado ali, funcionando na tua máquina, aí você vai estudar sobre deploy. Depois que você tiver feito o deploy lá, mandou para seus amigos, está todo mundo usando e tal, do dia para noite, boom, 1000 pessoas começaram a usar, seu sistema caiu, seu servidor crashou. Aí você se preocupa com otimização. Já que você já tem usuários utilizando ele, aí existe um motivo real para você precisar deixar ele otimizado e rápido e funcionando para todo mundo ao mesmo tempo. É o momento de você implementar as filas, microserviços que eu falei lá. Mas, muitas vezes, esses projetos que a gente faz são pequenos, servem de portfólio, então você às vezes não vai ter usuários utilizando ele ao mesmo tempo, ou não vai chegar nem a 1000 usuários. E tá tudo bem, isso é legal também. Então, eu gosto muito de lembrar daquele exemplo de que você não precisa de uma bazuca para matar uma formiga, né? Ou o termo mais bonito, over-engineering. Você não precisa fazer isso em todo o projeto seu, deixar ele o mais rápido possível. Faz lá, deixa funcionando. Se tiver usuários, você otimiza ele para um público maior. Passando para outro tópico agora, por favor, não me entenda mal. Eu não quero dizer que um software mal feito tá ok. Isso não é verdade. Você precisa das melhores práticas, você precisa fazer um sistema bonito, um sistema que seja legível, né, para outros desenvolvedores estudarem o seu código. E você também tem que se preocupar com a qualidade dele. O que eu quis dizer no tópico anterior é que
muitas vezes a gente quer deixar tudo 100% mais bonito, mas na real não é assim que funciona. A gente encontra bugs no Instagram, no WhatsApp, em sistemas gigantes aí, e tudo bem, isso acontece. A questão é que problemas vão acontecer e você não precisa solucionar todos eles antes de lançar. Se você não tem vergonha do seu MVP, você lançou ele tarde demais. Então assim, se preocupe em fazer o sistema e deixar ele utilizável. Utilize das melhores práticas para estudar, para aprender, para fazer um código legível, alguma coisa que dê para entender. Não use laço de repetição onde não precisa. Busque a melhor forma de fazer a função que você quer fazer. Isso precisa ser feito, é muito válido. Só que é muito fácil de confundir isso que eu estou falando agora com o que eu falei no tópico anterior, de que você não precisa se preocupar ainda. Então, aprenda a separar o que é importante agora e o que não é. Então, aqui em Melhores Práticas, não deixe de lado o avanço e o estudo do essencial. Faça direito. Então, agora que eu acho que eu fui claro nesses últimos 2 tópicos, se ficou alguma coisa confusa, se eu me embaralhei todo aqui e não consegui expressar o que está na minha cabeça, deixe nos comentários, a gente troca uma ideia. Antes de passar para o último tópico, que são as etapas iniciais, onde a gente vai realmente começar o desenvolvimento do projeto, eu quero deixar uma última frase aqui sobre tecnologias, tá? Isso aqui eu gostaria que ficasse claro para todo mundo sempre que for tratar de desenvolvimento de software, que é: linguagem de programação é uma ferramenta. Então, o que eu quero dizer com isso? A linguagem de programação, ela não passa de uma ferramenta, independente de qual delas você vai utilizar. Se ela serve para o propósito, tá tudo certo. O exemplo que eu trouxe aqui é bem didático, tá? Se você precisa colocar um prego numa madeira, qual ferramenta você vai utilizar? O martelo ou o alicate? Se você tem mais domínio com o alicate, tá tudo bem utilizar ele. Às vezes até funciona, você ali batendo no prego vai perfurar a madeira. Claro que o martelo seria mais ideal, mas assim, se a ferramenta que você tem mais domínio é o alicate, você não precisa necessariamente se adequar a utilizar uma outra linguagem de programação, né? Trazendo, por exemplo, de sistemas. Claro que existem ocasiões que você vai precisar aprender a usar o martelo e você não vai poder usar o alicate, mas eu acredito que você não deva se preocupar tanto com isso no começo. Tá? A ideia é você construir um portfólio, é você mostrar que você domina a linguagem que você colocou no teu currículo ali para aplicar para uma vaga de emprego. Então não deixe de fazer uma coisa só porque não é exatamente 100% o jeito correto. Simplesmente faça e veja no que vai dar. Se não der certo, se ficar horrível, tudo bem, isso serviu de aprendizado também, que você não vai cometer mais esse erro das próximas vezes. Outro exemplo de que você teria que se adequar a uma ferramenta que você não conhece é dentro de uma empresa. Às vezes eles trabalham com uma stack específica e você não pode usar o Python que você tanto gosta lá para desenvolver um site. Você vai ter que aprender React ali, ou PHP, ou qualquer outra coisa para o produto deles. E também, muitas vezes, o sistema deles já está codado, já está rodando ali, você tem que dar manutenção. Não tem como você mudar tudo para a linguagem que você gosta. Nessa área isso é muito comum também. Você tem que se adequar, você tem que pelo menos entender a lógica do código ali, sem ter o domínio daquela linguagem de programação específica. Então, se acostume com isso também. Conforme você for evoluindo, você vai entender melhor do que eu estou falando. Agora que já passamos pelos exemplos e pelos tópicos que eu julgo essenciais para a gente entender, vamos passar para as etapas iniciais do desenvolvimento. Rapaziada, eu estava editando o vídeo aqui, eu percebi que se fosse colocar tudo em um só ia dar mais de 1 hora. Então eu separei o vídeo em partes. E antes de ir pro próximo vídeo, deixa o like aí e comenta o que você achou. Tamo junto!